Ok. Vamos lá, estudo 4 em Atos. Por enquanto, eu estou prometendo para vocês que eu vou tentar fazer um capítulo por estudo, mas eu já vi que vai acontecer a mesma baixaria que aconteceu no Lucas, tá? Os capítulos são tão grandes e os assuntos tão distintos que às vezes não dá mesmo, a gente tem que parar aqui, tá? Então vamos lá, o que nós estamos vendo aqui? O que aconteceu, né? Na semana passada, se você está vendo agora no YouTube, você não pegou, dá tempo de separar, voltar lá, assistir as 3 primeiras aulas, aí você pega o bonde andando já certinho. Então, o que nós vimos aqui? Pedro e João, eles foram para o templo no capítulo 3 e eles curaram um paralítico que estava lá na porta, né? E vocês acham que a vida do crente é fácil? Começa a aparecer os sinais, ai, que glória, que glória. Então é muito comum você ver as pessoas assim, eu acho muito louco. Eu quero um milagre na minha vida, ok, mas não quer passar a situação difícil. O que é um milagre? É aquilo que é feito quando não há alternativa mais, tá? Então, se tem alguma alternativa, alguma forma de solucionar o problema, isso não precisa de um milagre. É você agir com as pessoas corretas, fazer as coisas certas, ajuntar aquilo e você resolve. Quando não há jeito, que somente a intervenção divina é que pode, aí que é um milagre. Então você vê o povo querendo um milagre, mas não quer passar sufoco, né? Ai, por quê? Porque eu quero vitória, mas não existe vitória se não tiver luta. Então, eles, lembra que nós falamos que foi a descida do Espírito Santo que meio que limpou, depurou todos eles, tá? Então tirou tudo aquilo que ainda estava impedindo eles de fazer a obra, foi que eles foram cheios do Espírito Santo e o fogo do céu realmente queimou como a palha, né? Queima a palha, deixa só o que é precioso. E agora nós vemos um Pedro que era um bruto, Pedro era grosso, Pedro era uma pessoa muito rude. Assim, rude é porque ele era limitado de umas coisas, um homem trabalhador, braçal, sem muito traquejo. No entanto, se não tivesse passado por aquilo no Pentecostes, ele não ia estar fazendo o que ele está fazendo agora. Então, nós vimos que ele curou, teve a descida do Espírito Santo, estavam todos juntos, e aí ele se levantou e começou a pregar, e 3.000 pessoas se, se converteram, não sei se a palavra seria essa nesse momento, mas as pessoas assim que realmente ouviram a palavra e decidiram a seguir. E aí ele está indo com o João, que os dois eram bem assim, né? Ele está indo para João, e quando chega com João, e quando chega na porta do templo, tem um paralítico lá, e ele pegou e curou, né? Falou em nome do Senhor Jesus, levanta que você está curado. E aí começou a bagunça na vida deles. Então, o livro de Atos é muito legal para a gente se colocar nisso, para você ver, não comprar o evangelho da maciota, achar que tudo vai ser rosas, almofadas de cetim, caminhos de flores, depois que você entrar na obra do Senhor. Não é. Por isso que os discípulos, aos apóstolos, eles se referem à luta. O próprio Paulo, ele fala que é luta, que é soldado, que é exército. Por quê? Porque é realmente entrar na batalha, tá? Então, é um trabalho que vai levantar a turma do contra, vai encontrar resistência e aí vai levantar o inimigo em volta de pessoas para poder te derrubar. Então, é aí que começa. Então, já fica uma pergunta aqui. Se você está esperando, eu estou me equipando na palavra do Senhor e vai ser tudo mar de rosas, olha, esse evangelho não é verdadeiro. O verdadeiro evangelho é o quê? É você saber que você vai estar fazendo a vontade do Senhor, você está trabalhando para saquear o inferno e o inimigo não está contente com você. Então, e ele sabe agir, ok? Então, vamos lá. Pedro e João, né, curaram o paralítico entrou no templo com eles. E aí, o que acontece, né? A primeira pergunta de hoje diz assim: por que Pedro e João foram presos? Nós vamos encontrar a resposta em Atos 4, 1-3, que diz o seguinte: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os do cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Então, isso aqui foi ciúme.
Foi ciúme dos líderes da igreja, porque como que eles eram os religiosos, tudo usando os talentos dele, com as franjinhas contadas, todo esse negócio, e dois homens rudes, dois homens pecadores entraram no templo e estavam ensinando. Ah, não, não pode tomar o meu lugar. Então, você pensa que ciúminho tem só quando a criancinha quer sentar na mesa perto da professora? Não, nós encontramos isso com adultos, encontramos isso dentro das igrejas, tá? Que foi isso aqui que aconteceu. Bom, vamos lá. E a pergunta 2 disse: a pregação dele surtiu o efeito em quantas pessoas? Olha que louco! 3.000 convertidos lá na descida do Espírito Santo. E aí, o capítulo 4, versículo 4 diz o seguinte: muitos, porém, do que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Você faça uma conta que mulher e criança não era contada, então pode colocar aqui pelo menos mais 5, tá? Que as pessoas que ouviram, olha que impacto que o evangelho começou a fazer. Foi uma coisa assim que é espiritual. Não tem nada, não é coincidência, não. É o Espírito Santo que provocou tudo isso. E olha, vou contar uma coisa: esse Espírito Santo é o mesmo que age hoje em dia, em mim, em você, é o mesmo. Se você não está causando tanto barulho assim, é porque você precisa sair mais à frente de batalha, tá? Isso eu falo é para mim mesmo também. Ó, lerda, ficar aqui quietinho, sentada na minha roupinha de crente e porque eu tenho medo da luta, né? Já pensou? Você chegar nesse ponto? Não, pode não. Então vamos lá. E quem foram os inquiridores? Aí é que você vai ver quem era a galera da oposição. Vamos lá. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, anciãos, os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Isso aqui é os membros da diretoria do templo, tá? Da religião. Se juntaram tudo no dia seguinte, ok? E o que eles perguntavam? E pondo-se perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Porque eles tinham com eles lá que você poderia fazer milagre com o nome de Beuzebu. Sabe quem que é o Beuzebu, né? Não preciso falar, né? Então, eles queriam saber com que poder, porque, na verdade, eles queriam anular os feitos dos dois. Eles queriam anular esse evangelho que vinha para jogar a religião deles lá no fundo do poço. E agora, você vai ficar chocado com o que eu vou dizer. Na verdade, mas que coisa! Imagina, eles não entenderam que era Jesus? Vamos tentar nos posicionar do outro lado. Eles eram zelosos da religião, eles cresceram, o judeu cresce ouvindo a Torá, ele aprende a ler no original e ele é estudado até lá, e tá assim. Aí, quando ele chega a ser líder lá, aparece um cara, um hippie cabeludo, que anda com todo mundo falando que é filho de Deus. O que você faria? Né? E aí? Tudo aquilo que você acreditou de uma hora para outra não serve, você estava enganado? A primeira coisa que você vai fazer é defender a sua religião. E nós vamos ver isso mais para frente lá com Paulo, tá? Então, o que acontece? Na verdade, eles eram tão arraigados na religião deles que eles não conseguiam ver Jesus como um enviado de Deus. Tá? Aí você vai dizer, nossa, mas ele era demais. Hoje em dia acontece isso. Se eu convido você para ir numa igreja onde as mulheres usam calça comprida, onde elas pintam a unha, elas pintam o cabelo de vermelho, cor-de-rosa, azul, a sua santidade não dá para isso. Vai numa igreja que está todo mundo tatuado, não vou lá, porque minha religião não é assim. Sem falar com o líder dessa igreja que eu vou falar agora, que ele era cabeleireiro e eu assim, acompanhei ele muito de perto, a cidade que ele tinha essa igreja do lado da minha, e eu frequentei a igreja dele um tempo. Gente, muito louco. Por quê? Ele se converteu, os pais eram de assembleia, tudo, ele se converteu, ele foi lá para o fundo do poço para Deus chamar, e ele dizia: vou fazer uma igreja para receber as pessoas que não são aceitas nas igrejas normais. Gente, você via o povo na igreja dele, o que era mais limpinho tinha 5 tatuagens, fora que as tatuagens de pescoço, aqueles piercing, aquelas coisas. E era uma igreja tão ungida, que teve um acampamento de adolescentes e eu mandei minha filha. E a moça que trabalhava lá,
Eu ainda briguei com ela, nossa, vai ser difícil acampamento dessa igreja, que esse povo, ela me disse assim, claro que não. É difícil você controlar jovens que cresceram numa igreja formatada. Esses aqui, eles já experimentaram de tudo. Eles já transaram, eles já fizeram tudo isso. Agora eles estão procurando o evangelho mesmo. Então é muito mais fácil você lidar, porque eles não têm vício linguístico, não tem assim, eu sou filha de pastor, nada me ataca. Não, eles vêm sedento. Então por isso que a igreja dele cresceu tanto, que um dia eu estava nesse culto, veio um auxiliar e falou para ele assim, olha, você acabou de comprar um templo novo, comprou cadeiras, mas já tá lotado. Hoje ele disse que não ia ter outras igrejas, ele tem mais um monte. Por quê? Qual que é a leitura dele? Ir atrás daqueles que as igrejas normais não aceitam. E que nós vemos aqui é o quê? É uma religião que teoricamente era a certa, e veio um cara falando que era filho de Deus e causando tumulto. Então, é assim, é fácil a gente pegar, porque pega o texto. Porque eram eles, eu não faço isso. Ponha-se no lugar deles, e eu espero que esse estudo em Atos sirva para abrir a nossa mente, para poder distinguir, para poder ajudar as pessoas, porque o próprio Jesus cansou de dizer que ele veio para os enfermos, não para os sãos. Então, aí chega um doido que começa a pegar pessoas e fazer discípulos de uma certa maneira, depois ele morre, e aí os discípulos dele começam a fazer sinais de maravilhas, e eles foram fazer uma reuniãozinha para saber o que estava acontecendo, tá? Então, não pegue um erro do outro e compute só ele, porque todos nós somos sujeitos a certos erros, a certas confusões de vez em quando, tá? Bom, então vamos lá. Aí, Pedro está lá na pergunta 5, Pedro, cheio do Espírito Santo. Quando coloca assim, você já sabe que veio paulada em cima, né? Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo pelo qual foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado e está perante vós. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual tornou-se a pedra angular, e não a salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual se importa que sejamos salvos. Só um parênteses nesse, que ele começa a apresentar Jesus, né? Só um parênteses aqui. Eu li um livro que diz assim, Jesus nunca foi pobre, tá? É o nome do livro. E é uma coisa que a religião, às vezes, fica em dúvida, né? Por que eu lembrei desse livro? Porque nesse livro diz, aqui nós estamos falando, que ele falou que a construção, Jesus veio como a pedra angular. Você sabe que naquela época, o próprio Jesus, quando ia dar exemplo para contar as parábolas, era exemplo de coisas próximas, coisas do cotidiano, né? E esse livro, o autor diz o seguinte, que essa história de carpinteiro, na verdade, é um erro de tradução lá do original, porque naquela região não tem árvore em abundância. Verdade. Verdade. Se não tem tanta árvore, então ele diz o quê? Que, na verdade, o pai de Jesus, o José, ele era um construtor. E ele baseia a teoria dele, começa aqui nesse texto, dizendo: esse é a pedra rejeitada que por vós, os construtores, rejeitaram a pedra. Então ele já começa a falar da construção por pedras, que era como fazia naquela época, né? Tudo seco. Veja bem, eu não estou aqui para dizer se isso é ou não é. É só mais uma hipótese de uma coisa que eu não tenho certeza. Eu acho que as hipóteses são para ser lembrado, certo? E aí, o que ele diz? A pedra que vocês rejeitaram veio a ser a pedra angular, que é o quê? Para quem manja de construção, é aquela, a base para botar o telhado, né? Então, é a cada... isso os engenheiros, vou perguntar para minha filha, né? Como é que é? A conta, de acordo com o espaço, é onde tem umas colunas, essas colunas têm que ser bem fortes. Nós fazemos
alicerce que é embaixo da terra para poder segurar isso, ok? Então ele fala que aquela pedra que vocês mataram, que foi Jesus, se tornou a pedra angular, quer dizer, a base de toda uma religião subir em cima, tá? E não é simplesmente uma religião, é simplesmente a verdade. Então, nós estamos do lado certo. Vamos lá. Pergunta 6. E os anciãos, o que fez os anciãos reconhecer a autoridade de Pedro? Versículo 13 diz o seguinte: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se, reconheceram que haviam eles estado com Jesus, tá? Aí já começa a mudar o lado para onde a discussão vai indo. E qual é a evidência que eles eram especiais? Agora, espera aqui. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer ao contrário, porque o homem foi curado, ele não foi para casa, ele entrou no templo com eles e ficou lá. Porque, veja bem, a cura foi tão maravilhosa, esse cara nem estava pedindo cura, ele estava pedindo dinheiro. E, de repente, eles, em nome do Senhor Jesus, curaram que ele entrou junto. E nós vimos isso a semana passada. O que acontece? Ele ficou tão maravilhado que ele entrou e começou a adorar e dar glória a Deus. Ele sabia que foi Deus que o curou, né? Então, olha, se fosse em outra época, teria acendido velhinha embaixo do pé dos dois, né? Mas não, eles entraram na igreja para adorar o Senhor. E aí, o que eles fizeram de acordo com esse fato? Vamos lá. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e que não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-lo para não mais falarem nesse nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Então, eles já estavam reconhecendo o que estava acontecendo, mas eles não queriam que o povo reconhecesse. Olha que louco. Então, o inimigo faz sinais de maravilhas, mas só Deus é que faz uma cura completa. Então, você vê que eles já estavam reconhecendo, e aí vem o nosso diferencial. Você pode estar seguindo de uma maneira errada, estar indo numa comunidade errada. Não. Qual é o grande barato? É você consultar a Bíblia e você descobrir para que lado que você tem que ir, de acordo, não simplesmente com a fala de alguém. Hoje nós estamos, gente, os países que nós vivemos, não vamos falar os países muçulmanos, né? Mas todos os países cristãos, você tem acesso à Bíblia até aqui. Até aqui você tem acesso à Bíblia, então tá com dúvida, vai procurar na fonte, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra. Então, essas pessoas, esses líderes, já estavam reconhecendo que foi em nome de Deus, mas resolveram calar. Aí que começa o erro deles. Duvidar, todo mundo pode duvidar. Mas quando você chega a uma conclusão, você tem que escolher qual lado do muro você fica. Em cima do muro é um lugar muito desconfortável. Então, você quer um conselho? Desce daí. Bom, aí a resposta de Pedro e João, vamos lá. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. E isso é o que começa a acontecer. Porque quando Deus faz um milagre, ele faz completo. O cara não pedia dinheiro, ele pedia dinheiro, não pedia cura, e ele recebeu a cura. E aí o que acontece? A palavra do Senhor começou a ser acreditada. Porque aqueles que falavam, eles faziam, primeiro que eles testemunhavam tudo, porque eles andaram com Jesus. Aí eles estavam juntos quando o Jesus subiu aos céus e começa a fazer as maravilhas. Então, as pessoas já estavam assim deslumbradas com o que estava acontecendo. Então, o que eles quiseram? Vamos tentar fazer eles calarem a boca.
E não pode fazer muito evidente, porque senão vai acontecer a turba. Todo aquele pessoal que está ouvindo vai se revoltar contra os super santos daquela época, né? Então, vamos lá. E qual a atitude da igreja? Aí vamos ver a igreja. O que é a igreja, né? Até agora não se fala da palavra igreja, porque a palavra igreja vai ser falada logo depois. Mas aí, qual foi a atitude das pessoas que eram do time quando eles viram essas coisas? Então, vamos lá. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, por intermédio, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai, seu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo Jesus. Sabe o que eles fizeram quando ouviram isso? Ai, vamos ficar com medo, então, vamos fazer uma igreja subterrânea, vamos pegar agora e se esconder, fazer sinais, não sei o quê, né? Não, ele fala, é isso mesmo. Quem cura, quem sara, é o poder do nome do Senhor Jesus, porque vocês mataram, mas ele é o santo servo de Deus, e pá. Então, o que acontece? Eles viram que tinham gente se levantando e eles tiveram mais coragem e intrepidez. E a pergunta para mim hoje é o seguinte: quando eu conheço a verdade, e quando eu estou numa roda, num debate, em que as pessoas vão começar a me atacar, o que eu faço? Se eu sou lerda e irresponsável, eu dou risada das piadas. Se eu sou covarde, eu saio de perto. Eles fizeram o contrário, começaram a agradecer a Deus e falar mais e mais, mesmo sabendo que ia se levantar oposição. Mas só que eles estavam no time certo, eles conheciam o Senhor e eles estavam vendo os milagres acontecendo. E nós temos a Bíblia hoje para testificar tudo o que está acontecendo. E por que nós somos humildes? Por que nós somos temos medo? Por que nós somos discretos para proclamar a palavra, com medo de ser perseguido? Fala sério. E eu só não estou falando para você, eu estou falando para mim. Até que ponto eu estou na minha zona de conforto, não batendo de frente com ninguém, porque eu quero viver a maciota. E isso aqui, eu não estou dizendo para ser aquele crente chato, porque uma característica da igreja primitiva, que nós vimos a semana passada, é que é o quê? Contavam com a simpatia de todo o povo. Então, não era aquele pessoal também sentado em cima da tua santidade. E vocês podem ver que em nenhum lugar aqui foi mencionado que o milagre foi feito por Pedro e por João. Não. Embora eles que falaram, tá? Eles foram instrumentos, toda a glória foi para o Senhor, né? Então, como que está a minha situação e a sua situação nessa guerra, nessa batalha? Você está lá no fundão, sendo o hospital de campanha para cuidar dos feridos da guerra, você está lá na frente guerreando, ou você está lá se escondendo, deixa o povo ir, quando limpar o caminho eu vou, tá? Bem assim mesmo que está dizendo aqui, tá? Só que aí eles começaram a orar. Imagina o poder dessa oração. Nessa oração eles contaram tudo o que aconteceu. E aí houve uma manifestação sobrenatural com o poder da oração deles. Olha isso. 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E aí teve um tremor e eles ficaram com muito medo e foram se esconder? Não. Eles reconheceram. Imagina que poder de oração é essa, que a terra se abalou. De repente, nós oramos a vida inteira por um só motivo
e nada acontece, e você fica pensando, Deus podia mandar uma pombinha para fazer isso. A oração desses caras foi tão poderosa, e aqui não é só dos dois, é de todos os irmãos que estavam lá, turminha, que tremeu o lugar, e eles não ficaram com medo, porque eles sabiam que era o poder do Espírito Santo. Gente, você já pensou a gente fazer umas reuniões assim, e quando chegar a hora de orar, e aí de repente treme o chão e você não sente medo? Essa história de você sentir medo e você identificar da onde vem, eu vou contar brevemente uma experiência da minha filha. Ela devia ter uns 6 anos, 5, 6 anos. E ela falou que ela queria sonhar com Jesus. E chegamos em casa à noite do culto, ela falou, mãe, eu queria sonhar com Jesus, eu queria que Jesus falasse meu nome, saber se é verdade. Lá na igreja, todo mundo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Aí eu falei, filha, ora e tudo bem. E ela foi dormir. Aí no dia seguinte eu falei, e aí filha, tudo bem? Ela, mãe, você não sabe o que aconteceu. O que eu deitei e falei assim, Deus, eu quero que você fale comigo. Aí eu dormi assim, mãe, aí veio uma mão tão quentinha, mas não era mão de monstro, porque ela era muito pequena, né? Era uma mão quentinha que pôs assim no meu rosto, mãe, eu queria ficar encolhidinha assim nessa mão, e era tão legal. Aí a mão foi saindo, eu abri o olho e a mão tinha um furo no meio. Olha só, uma experiência para uma criança de 6 anos. Por que ela teve essa sensação? É como ela veria, né? Ela veria, se ela visse a mão furada, ela sabia que era Jesus, e Deus respondeu a oração de uma criança de 6 anos, e você está aí, cabeção, com 50 anos de idade, e não tem uma experiência assim. Ai, gente, vamos mudar nossa cabeça, vamos realmente procurar servir o nome do Senhor, porque as pedras vão clamar. Se a gente não sair e falar com intrepidez, Deus vai levantar outro para falar. O plano de Deus nunca é frustrado. Nunca é frustrado. Se não for com você, vai ser com outro. Mas, ai de você, né? Se Deus quiser, você teve a oportunidade e não fez. Ai, já pensou que vergonha queimar a cara? Não estou nem falando de salvação. Às vezes você é salvo. Mas chega lá, o que você fez? Diz Paulo, né? Que nós temos que mostrar o que você fez nas mãos. Quantas almas, né? Ó, Pedro aqui, nessa conta aqui, já rolou uns 5, 6, tá? Então, de todo jeito, acho que ele ainda está bem na frente de mim ainda. Mas, voltando ao tema, vamos lá. O poder da oração fez com que o sobrenatural, que foi um terremoto, acontecesse. Pergunta 12. Qual o comportamento dos membros dessa igreja? O que aconteceu depois? Olha que legal. Da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Acho que isso aqui é o ideal, né? Aí você fica pensando, nossa, mas por que não continuou sendo assim? Porque isso foi um momento. Porque aí depois nós vamos ver que veio a perseguição, exatamente para o povo sair, porque eles começaram a se juntar e fazer ali um feudo, né? Vamos ficar lá com todo mundo. Então, esse agrupamento de irmãos, essa coisa de compartilhar, eles estavam tão cheios do Espírito Santo que o foco não era mais a vida aqui, era a vida eterna. Então, eles começaram a fazer isso. E aí nós vemos o quê? Nós vamos ver no capítulo seguinte, que aí Deus pega e fala, bom, que bom, né? Vocês estão em lua de mel com vocês mesmos, né? Então agora vocês vão ver o quanto custa servir o meu nome. Mas isso fica para a semana que vem. E a nossa última pergunta aqui diz o seguinte, qual foi a oferta mencionada e por quem? Tá? Versículo 36 e 37 do capítulo 4 diz o seguinte, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, ele era natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Vocês sabem quem era esse Barnabé? Esse Barnabé era tio de Marcos. Foi por causa desse Barnabé que Marcos, nós vamos ver lá na frente, né?
o Marcos, o evangelista do evangelho que nós acabamos de estudar, o evangelho de Marcos, ele era sobrinho de Barnabé. E ele aprendeu tudo pela boca de Barnabé. Então, isso quer dizer que Barnabé estava desde o início. Ele não foi mencionado antes, ele não era nenhum dos apóstolos, mas ele era discípulo. Então, você vai dizer que o apóstolo é melhor do que o discípulo? Não, porque nós vamos ver o legado de Barnabé. E Barnabé contou com uma precisão que Marcos conseguiu escrever um evangelho sem ter presenciado. Tá? Então, até que ponto a nossa igreja, ou a sua célula, ou o seu grupo de estudo, eu não sei como é que a que tipo de membro você é, de alguma organização ou não, o que é que vocês estão fazendo quando se ajuntam? Tá? Nós temos o nosso grupo aqui de mulheres que a gente se encontra uma vez ao mês, tomamos um lanchinho, claro, porque, né, juntar um bando de mulher tem que comer depois, né? Mas são momentos da palavra, momentos de oração, que esse é o foco. Então, que realmente pudesse, em cada casa, sabe, de um cristão, ter uma reunião dessa. Você atingir as pessoas do seu lado, do seu entorno, seu vizinho, seus amigos. Então, e contando com a simpatia do povo, Deus vai aumentando. Ai, mas eu não sei pregar. Não é. A sua parte é falar. Quem convence é o Espírito Santo. Quem dá o crer, você joga a semente e quem faz crescer é o Espírito Santo. Então, para isso, você tem que ter encontrado com Jesus e tem que ter o batismo com o Espírito Santo. Não necessariamente é falar línguas, porque todo aquele que aceita Jesus como seu único Salvador, automaticamente já começa a fazer a diferença onde você está. E aí, como Paulo fala, desenvolvei a vossa salvação. Então, nesse estudo aqui, eu quero saber o seguinte: se coloque, assim como eu me coloco, em que nível de comprometimento eu estou com o evangelho a ser anunciado, né? Sentada na minha igreja, tem gente que tem até o lugar certo de sentar. Se chegou um visitante sentar lá, a pessoa vai lá tirar, porque ela fala, aqui é meu lugar, né? Então, até que ponto você está receptivo, como a igreja do meu amigo, que você vê de tudo lá, né? Tudo tatuado, aquele pessoal tudo louco. São filhos, são almas, são amados do Senhor e que entregaram a sua vida a Cristo. Então, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, o que você está fazendo? Você não está no lugar onde você está à toa. Você é colocado, você é inserido no meio o qual você vai fazer a diferença. Então, pega de novo, dá uma lida no capítulo 4 e veja a sua posição no reino, como que está. Qual é o seu comportamento? Se você tem coragem de arregaçar as mangas e ir para a luta. E eu vou te contar uma coisa, se fizer isso, não é fácil, mas é o único jeito de você sair vitorioso. Amém? Beijo muito grande para você. Semana que vem, capítulo 5. Beijo, tchau. Ok. Eu não acredito.